Todas as coisas te são dadas. A lição de hoje começa com essa frase, a lição 166, que diz: as dádivas de Deus me são confiadas. E aí, se a gente interpreta, essa frase, todas as coisas te são dadas, e a gente coloca essa frase como se ela estivesse falando sobre uma pessoa, como se Deus estivesse dando alguma dádiva para mim como pessoa, não faz nenhum sentido isso, né? Porque o tempo todo a gente tem aqui a sensação de falta. Por mais que a gente ganhe coisas, por mais que a gente mude relações, por mais, enfim, qualquer melhoria na forma, qualquer forma de busca em que a gente obtenha alguma coisa diferente, ainda assim, eu não me sinto com tudo, eu não me sinto completo, eu não sinto que eu tenho o suficiente. É sempre um estado de insatisfação, é sempre um estado de que eu tô em falta, né? Tem alguma coisa que poderia ser diferente e não é. Então, quando é trazido aqui na lição, todas as coisas te são dadas, aqui é dito em existência, né? A continuação dessa frase é: a confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho. Ele dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. E, no entanto, a menos que a tua vontade seja una com a sua, as suas dádivas não são recebidas. Então, Deus dá a seu filho tudo, porque seu filho é como ele, né? Isso são símbolos trazidos na metafísica de Um Curso em Milagres para trazer para a consciência o que é esse estado total de fonte e extensão da fonte. Então, aquilo que existe em mais do mesmo, em mais existência. Então, Deus e a extensão de Deus são a mesma coisa, são unos em um só, não tem duas coisas separadas. E aí, isso, é trazido simbolizado como felicidade quando essa consciência aceita que ela é parte de Deus, é parte dessa totalidade e não é parte de qualquer outra coisa, e não existe em nenhum outro lugar. Que é isso que é trazido aqui, ó. Enquanto a tua vontade, a vontade dessa consciência for existir a partir das crenças, for existir nesse corpo aqui, imaginar que está existindo nessas imagens, então as dádivas não podem ser vistas por essa consciência. E o que são essas dádivas, Essa certeza, esse estado de ser com Deus, ser uno com Deus. Então, são revelações para essa consciência, como foi trazido na lição de ontem, A lição de ontem foi um convite a essa revelação. Então, revelações de existir só em Deus e não existir a partir de qualquer forma limitada, que a gente ainda se percebe. Então, enquanto eu ainda tiver uma vontade dividida, essas dádivas não vão ser completamente vistas, O que acontece aqui, conforme a gente vai se disponibilizando a olhar de um outro jeito, porque a gente não vai de supetão assim de uma vez só, de tipo, tá bom, sou só Deus e aí não me misturo mais com as interpretações das crenças, não me misturo mais com a ideia de ser esse corpo, não confirmo mais, não projeto mais sobre o outro. A gente não faz isso de uma vez só, A maioria de nós, a grande maioria, não faz esse processo, que não é um processo de tempo, mas é uma única correção da percepção que é mantida enquanto há percepção. Isso não é feito assim, A gente vai nesse lugar vai aceitando ali a conta-gotas até a aceitação que não oscila mais, que não se confunde mais com as vontades das crenças. Então, enquanto a gente está nisso, de olhar para os condicionamentos, olhar para as crenças e começar a cada vez mais não se misturar com elas, não se unir ao medo, ao pensamento de separação, nós ainda experimentamos, todos nós, a gente experimenta momentos de confiança, momentos de certeza, de muita certeza de que, nossa, isso aqui não pode ser mesmo a realidade, Ou eu não posso ser essa crença, Quando a gente olha de frente para alguma certeza que a gente mantém sobre nós e
decide ir além daquilo, né? Decide transcender aquele bloqueio. Então, tem muitas coisas em que a gente, né, a consciência ali acessa. Mas, enquanto tiver esses dois, né, essa oscilação, isso ainda não é a aceitação da expiação, né? A aceitação da expiação é um estado que não oscila mais, né? Um estado completo ali, íntegro, que a certeza não sai mais e, né, não se confunde mais com os condicionamentos. Então, isso precisa ser cada vez mais disponibilizado para que a consciência veja só as dádivas, né? Tem ali a experiência completa de ser só com Deus. E aí, na lição é trazido essa continuação assim, ó. Esse mundo não é a vontade de Deus, e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam ser ele real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Porque o que acontece, né? Quando a gente mantém as certezas aqui nas crenças. Então, eu acredito que eu sou, primeiro, um indivíduo aqui, sou uma pessoa, e aí eu me acredito muito nesse autoconceito, né? Tem as crenças ali, e aí eu me acredito muito rejeitável, por exemplo. Então, se eu acredito nisso, a consciência, ela tá se vendo de dentro dessa crença. Então, como a consciência, ela tem o mesmo poder de escolher aonde existir, e ela escolhe existir nas imagens e a partir das crenças, ela vai precisar testemunhar aquilo que ela acredita. Então, ela vai testemunhar cenas, né, situações que coloquem essa consciência diante de pessoas e coisas, né, que tragam essa confirmação. Então, eu vou me colocar diante de uma situação que eu vou me sentir rejeitada ali pelo outro, para que a confirmação da dualidade que eu tô mantendo aqui, porque é isso que a consciência está mantendo, né, o senso de indivíduo, e aí eu preciso do outro para dizer que olha aqui como a vida está existindo através dessas partes aqui. Então, esses efeitos, eles parecem muito reais para mim, enquanto eu mantiver a certeza na crença, enquanto eu mantiver a certeza de ser um autoconceito separado de Deus. Eu vou testemunhar. Então, os efeitos vão parecer reais, por mais que não sejam, né? Não tem nenhuma realidade. Só que a consciência, enquanto ela coloca o foco, ela não consegue ver de uma outra forma. E aí, é dito assim: ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que venham a ser, por maior que seja a urgência com que é chamado a reivindicá-las como suas, é ser pressionado à traição de si mesmo. Porque a consciência, ela tá fugindo do medo de Deus. Ela acredita que ela vai ser aniquilada, que ela está sendo ameaçada e ela vai ser punida, e a punição é que essa consciência seja exterminada, né? Então, quando ela foge, se fragmenta, faz as imagens aqui, ela acredita agora que é esse corpo. Então, eu acredito que isso é minha vida, que, né, eu confio nas coisas que eu vejo, eu confio no mundo, e para que eu me veja livre desse medo, eu preciso manter aqui, ó, o quanto muitas vezes a gente percebe que tem uma sensação de gostar de ser uma pessoa. Eu gosto de ser uma pessoa, né? Quantas vezes, né? Nossa, eu adoro ter as minhas roupas, eu adoro ter não sei o que, eu adoro ir nesse lugar, nossa, eu adoro me arrumar, nossa, eu adoro isso, eu adoro... Tem uma sensação muitas vezes de que, nossa, eu gosto de ser essa pessoa aqui. E aí, quando é trazido assim, né? Parece que eu soltar essa minha individualidade aqui para uma coisa que eu não conheço, para uma coisa abstrata, uma coisa que, como assim, que é esse Deus aí? Que é essa coisa aí que não é nada, que eu não conheço, que eu não sei o que é, então eu vou, tipo, trair a minha existência aqui, porque isso é o que eu conheço, então como que eu vou trair a mim mesmo? É quando a identificação ainda tá aqui, né? Eu ainda me uno aqui à ideia de que
isso aqui é o que eu sou. E aí parece que essa outra coisa que eu não conheço vai ser de alguma forma ruim, que é a interpretação da consciência, né? Ela interpreta a mudança como uma coisa ruim, porque a experiência, é trazido no livro, né? A experiência da separação, que é uma mudança, né? Uma mudança do estado total para um estado limitado, foi como uma experiência ruim, porque ela experimentou ali culpa, medo e punição. Então, ela interpreta agora qualquer tipo de mudança como algo ruim. Então, parece que eu aceitar ser só como Deus e soltar os apegos aqui, soltar as minhas vontades individuais, vai causar uma coisa muito, muito pior. Então, deixa eu ficar aqui nisso aqui, que eu tô sofrendo, né? Eu tô experimentando sensações aqui, que o tempo todo ficam surgindo, e a gente consegue ver isso, mas pelo menos isso que eu conheço, né? Tipo, pelo menos me sentir rejeitada aqui, me sentir o tempo todo insegura, num estado basal de ameaça, preocupação, expectativa. Isso aqui eu já domino, já sei como é que eu lido com isso aqui. Então vamos só mascarando aqui o sofrimento, que é quando a gente pega os alívios aqui, né? Ah, come o, né? Sentiu uma insegurança ali, vai ali, come um doce. Sentiu uma preocupação, vai ali, vai passear na praça, né? Então a gente fica só maquiando aqui as sensações para não olhar para esse medo por pensar que alguma coisa de muito ruim vai acontecer, quando é o contrário, né? Jesus, ele fala assim, ó, tu precisa olhar de frente pro medo, sem o medo, que é o quê? É a partir do que eu sou, é a partir da confiança e da fé. Por isso que a gente precisa da fé, porque eu só vou ficar de frente pro medo se eu olhar de um lugar de fé. O medo, olhando pro medo, vai tentar resolver, que é isso que a gente já faz, né? Tenta resolver, tenta se distrair. Não olha, foge, se dissocia da sensação. Não olha para essa insegurança, não olha para essa ansiedade, foge. Então, o olhar pro medo sem o medo, né, que é olhar para a ilusão, qualquer forma que ela se manifeste, desse lugar da verdade, é aonde isso pode ser desfeito, porque quando a gente olha sem tentar resolver, eu não tô mais dando realidade para aquilo, porque enquanto eu tento resolver as sensações, tento me livrar aqui, fingir que eu não tô sentindo, né, me distanciar disso, aquilo é reforçado na consciência. Olha como isso é real, porque eu tô tentando fugir disso aqui, então isso existe. E aí é nisso que a gente fica sempre voltando para o mesmo lugar, sempre reencenando as mesmas crenças, sentindo as mesmas coisas, só que, né, isso vem, mas isso passa, então é como se fosse tipo, ah tá, eu me acostumo aqui, só que, né, até quando, né, como é trazido, tem uma lição que é dita, até quando, ó Filho Santo de Deus, porque a gente sabe o quanto ninguém gosta desse estado, né, de hora tá bom, hora tá ruim. Uma hora a gente cansa disso, né, uma hora a gente vai cansar de retornar sempre pro mesmo lugar. E aí, na lição, é trazido uma parte assim, ó. Agora vivemos, pois agora não podemos morrer. O desejo de morte foi respondido e o olhar que o contemplava foi substituído pela visão que percebe que tu não és o que pretendes ser. Alguém anda contigo, que responde gentilmente a todos os teus medos com esta única réplica misericordiosa. Isso não é assim. Ele aponta para todas as dádivas que tens toda vez que o pensamento da pobreza te oprime e fala do seu companheirismo, quando te percebes solitário e amedrontado. Então é essa experiência do perdão, né? Essa experiência do apenas olha, espera e não julga, e traz aqui, quando vier, né? Quando vier a interpretação da crença, quando vier a sensação, quando vier, seja lá
qual for o tipo de pensamento, a consciência precisa ficar firme assim, ó, não, isso não é assim, porque a verdade é o que eu mantenho como confiança, né, como aquilo que eu quero manter como a verdade, então é isso que tá aparecendo aqui, só não é essa, seja lá qual for a raiva, a insegurança, a tristeza, a angústia, eu não tenho que tentar resolver aquilo, não sentir a sensação, mas é só lembrar a consciência de que isso não é existir. Não é tentar, não é a solução para as sensações, mas é a certeza de que esse que está sentindo tudo isso não é a realidade, não é real. E aí a consciência passa a trazer cada vez mais a compreensão do que é esse estado abstrato, que não se confunde, que faz o discernimento ali de verdade e ilusão. E aí tem uma parte nessa lição que ele diz só isso, que é dito, né? Só isso não é suficiente, né? Porque eu preciso dar tudo a todos, né? Para a consciência continuar ensinando e aprendendo, ela precisa ensinar e aprender para si mesma, mas estender isso a todas as outras partes, porque são a mesma parte, né? É dito assim, ó. Entretanto, ele ainda te lembra de mais uma coisa que havias esquecido, pois o seu toque fez com que sejas igual a ele. As dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar, agora tu tens que aprender a dar. Essa é a lição que a sua doação contém, pois ele te salvou da solidão que buscaste fazer para esconder-te de Deus. Então, é essa experiência de dar as dádivas, né, que eu estou recebendo. Então, quando eu recebo aqui a dádiva, né, a certeza de ser como Deus, não me confundindo com as crenças, automaticamente eu vou olhar para todas as imagens que estão aqui ainda se confundindo com as crenças, pensando que são as crenças, e eu vou olhar para elas e vou lembrar, não, isso é impossível, né? É impossível que Deus seja essa forma limitada, né? Que a criação de Deus possa se manifestar nessa ideia de limitação, seja uma aparência ali, ou seja, qualquer forma, né, que essa consciência tenha feito para dizer que ela se transformou numa outra coisa, a consciência lembra por todos, né, e todos são beneficiados na minha decisão, né, por isso a minha decisão é tão importante, porque ela libera na consciência o pensamento, a identificação com o pensamento de separação, e não liberando alguma coisa aqui para ideia de eu aqui, liberando alguma coisa, né? Então, esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!